Boa tarde, pessoal. Vamos hoje, nosso finalzinho de semana, não é isso? Hoje, sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Hoje é o último dia da semana. Iremos estudar as matérias de matemática e ciência. Na matéria de matemática, iremos estudar a partir da página 138, que é a divisão por 3. Estudamos a divisão por 2. E agora é a divisão por 3, ou seja, o divisor vai ser o 3. Então, estudamos o divisor por 2, ou seja, eu vou olhar o número que, vamos supor, 12 dividido por 2. Então, o divisor é 2. Se eu dizer 12 dividido por 3, agora iremos estudar o divisor por 3. Agora eu não vou mais usar o divisor por 2, e sim por 3. Quando eu dividia, vamos supor, 4 dividido, o meu divisor é 2, eu circulava de 2 em 2, não era isso? Então, veja que cada bolinha ganhava 2 palitinhos. Agora o meu divisor é por 3, e eu vou agora dividir agora por 3. Então, cada bolinha eu vou contando de 3 em 3. 1, 2, 3. Aí eu conto 1, 2, 3. Por que 3? Porque agora o meu divisor é por 3. Quando é por 2, eu coloco, circulo em cada bolinha, eu coloco 2. Agora aqui é por 3, em cada bolinha eu coloco 3. Se fosse por 4, em cada bolinha eu colocaria 4, tá certo? Lembre-se que agora iremos dividir por 3. O meu divisor agora é por 3. Na página 138, tem assim: observe o que o artesão Jonas está pensando. Então veja aí o que é que ele está pensando. Utilizando os blocos de madeira que sobraram, vou construir outros bonecos como este. Então vejam que ele construiu com os blocos de madeira, ele construiu um boneco. E sobrou alguns blocos. Para determinar a quantidade de bonecos que Jonas vai construir, dividimos a quantidade de blocos de madeira que estão sobre a mesa pela quantidade de blocos utilizados em cada boneco. Ou seja, quantos blocos tem aí na mesa? Então tem 6 blocos, não é isso? Se você contar, tem 6 blocos. Quantos blocos ele utilizou para fazer o boneco? Então ele usou 3 blocos. Então, 6 dividido por 3, quanto é que dá? Aí eu vou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu divisor é igual a 3, é por 3. Então, eu vou contar 1, 2, 3, circulo. 1, 2, 3, circulo. Então, eu sei que 6 dividido por 3 dá igual a 2. Por que 2? Porque depois que eu fiz a minha divisão, eu contei a quantidade de bolinhas. 1, 2, deu 2 bolinhas. Então, 6 dividido por 3 dá igual a 2. Portanto, Jonas vai construir 2 bonecos com os blocos que sobraram. Então, ele tinha no total de blocos, ele tinha 6, não é isso? Sobre a mesa. Então, dá para ele fazer mais 2 bonecos. Na página 139, na atividade, tem assim: de maneira semelhante à apresentada, na página anterior, efetue as divisões utilizando uma régua. Então, você vai dividir. Faça do jeito que eu ensinei, com a quantidade de palitinhos. Lembrando que não vai ser por 2, e sim por 3. Então, você vai dividir 3 dividido por 3. Vou dar só um exemplo. Então, eu coloco 3 palitinhos. O meu divisor não é por 3. O segundo número é o divisor, é por 3. O primeiro número, você vai colocar a quantidade de palitinhos. O segundo número, você já sabe que é o seu divisor, que é por 3. Então, 3 dividido por 3. Aí, eu coloquei 3 palitinhos, que é o primeiro número, é a quantidade de palitinhos que eu vou colocar. E vou dividir. 1, 2, 3. Aí, quantas bolinhas deu depois que eu dividi? Deu uma bolinha. Então, 3 dividido por 3 dá igual a 1. O próximo, 9 dividido por 3. O meu divisor é igual a 3. O meu dividendo é o 9. Então, o primeiro número, que é o dividendo, é a quantidade de bolinha que você vai colocar.
Depois você vai dividir por 3. Vai fazendo bolinha, círculo, contando 3 e vai circulando. Depois contar mais 3 e vai circulando. Depois que você contar tudo, você conta a quantidade de bolinha que deu, que é a quantidade da sua divisão, que o valor que deu, do 9 dividido por 3, tá certo? Agora no número 2 tem assim. A imagem representa a vista superior de uma sala de aula. Observe como as carteiras estão organizadas e complete o que se pede. Então vejam que a coluna tem colunas e linha. Colunas é assim e linhas. Então quantas colunas você tem aí? Aí você vai contar a quantidade de colunas, que é a quantidade de... e vai colocar onde tem, ó, colunas. E a quantidade de linha. Quantas linhas você tem aí? Você conta e coloca. Depois conta a quantidade de coluna e coloca. E você vai dividir. Vai dividir não, desculpa, vai multiplicar. 4 vezes, o valor da linha mais multiplicando pelo valor de coluna. E vai dar o total de alunos. Na letra B, a professora organizou grupos com 3 alunos cada. Quantos grupos foram formados? Então, quanto foi o total de alunos que deu aqui? Depois, a quantidade de cada grupo. Então, você vai colocar a quantidade que deu na questão A, é a quantidade de aluno. Depois está pedindo que vai ser organizar grupos de quanto? Grupos de 3, tá vendo? Então, a divisão é por 3. Então, você vai dividir o total de aluno dividido por 3. Aí, você vai encontrar o resultado, que é a quantidade de grupos, tá certo? Na página 140, tem aí, destaque flores do material complementar. Aí o material complementar lá na página 17. Essas flores aqui, ó. Você vai destacar essas flores e vai distribuir igualmente entre os 3 canteiros. Então, você vai distribuir entre os 3 canteiros. Tem 3 canteiros aí, você vai colocar igualmente. Depois você vai dizer quantas flores há ao todo. No total, quantas flores deu. Efetue o cálculo a seguir e determine a quantidade de flores colocada em cada canteiro. Aí, em cada canteiro, o total de flores, que é o total geral, a quantidade de canteiros, quantos canteiros tem. Então, você vai dividir o total de flores dividido pela quantidade de canteiro e vai dar o resultado. No número 4, Joaquim plantou em sua horta 18 mudas de tomates, igualmente, distribuídas em 3 fileiras do canteiro. Quantas mudas de tomate há em cada fileira do canteiro? Complete no espaço, complete o esquema e a resposta. Total de mudas de tomate foram quantas? Aí você vai colocar dividido pelo total de canteiro. Total de canteiro não foi 3, então, quantidade de fileiras. Então, você vai dividir 18 dividido por 3 e vai achar a quantidade de mudas de tomate por fileira. Na página 141 tem assim. Tiago vai organizar seus livros. Ele vai levar a terra... Ele vai levar a terça parte dos livros para o escritório onde trabalha e o restante vai deixar na estante de sua casa, que tem 3 prateleiras. Quantos livros Tiago vai levar para o seu escritório? Aí você vai colocar, depois você vai colocar o total de livros e depois vai dividir por quanto? Vai dividir por 3 e vai ver quantos livros vai levar para o seu escritório. Na letra B, quantos livros vão ficar na casa de Tiago?
Aí você vai fazer o quê? Você vai usar agora a subtração. O total de livro, você coloca o total de livro menos o total de livro que ele vai levar para o escritório. Aí você vai ver quantos livros vai ficar na casa de Tiago. Na letra C, quantos livros Tiago vai colocar em cada prateleira de sua estante? Então, o total você vai olhar o resultado que deu na letra B dividido por 3. Quanto dá? Usando a imagem ao lado, elabore no caderno um problema envolvendo a terça parte e entrega para um colega resolver. Aí você vai usar, fazer um problema aí usando essa figura aí, tá certo? E depois verifique se ele resolveu corretamente. Aí você vai elaborar um problema, tá bem? Agora iremos passar para a matéria de ciências. Na página 196. Hoje iremos estudar os higiene dos alimentos. Que é muito importante a gente higienizar os alimentos, né? Isso quando a gente compra os alimentos na feira, tudinho é bom a gente higienizar devido as bactérias que tem, não é isso? Na aula de ciência, a professora sugeriu à turma que fizesse uma salada de frutas. Para isso, a turma se dividiu em duplas. Cada dupla ficou responsável por uma tarefa. Então, dupla A e dupla B. Então, uma ficou com a tarefa de lavar as frutas e o outro de quê? De lavar as louças, não foi isso? Vimos que uma alimentação equilibrada é importante para mantermos a saúde do corpo. Mas antes de ser consumida, alguns alimentos precisam ser lavados, assim como os utensílios que serão utilizados. Algumas frutas e legumes que ingerimos com casca, assim como as folhas das plantas que consumimos, como o alface e o repolho, devem ser lavados antes de ser consumido. Já as carnes devem ser bem cozidas. Essas atitudes ajudam a eliminar substâncias ou seres vivos que podem causar doenças caso seja ingerido pelo ser humano. Então, lá na página, agora iremos passar para a página 198. Ao lavar os alimentos, as folhas das plantas devem ser lavadas com água corrente, para economizar água. Nesses casos, devemos deixar a torneira parcialmente aberta, mantendo um fluxo pequeno de água. A torneira deve permanecer parcialmente aberta somente o tempo necessário para lavar as folhas. Frutas e legumes podem ser lavados com uma bucha para diminuir o tempo em que a torneira fica aberta. O uso moderado da água para a higiene é um ato de consciência e respeito com o ambiente. Se todas as pessoas agirem dessa forma, estaremos contribuindo para que não falte água no futuro. Depois tem aí, dormir bem ajuda a manter o corpo saudável e a recuperar a energia suficiente para realizar as atividades do nosso cotidiano. Além disso, quando dormimos bem, melhoramos nosso humor, nossa disposição e nossa atenção, favorecendo o raciocínio e o aprendizado. A quantidade de horas de sono recomendada varia de acordo com a faixa etária. Veja o gráfico lá na página 199, viu, gente? Então, veja aí o gráfico, tem a faixa etária de 0 a 3, de 0 a 3 meses, de 4 a 11 meses, de 1 a 2 anos, 3 a 5 anos, 6 a 13 anos, 14 a 17 anos, 18 a 25 anos, 26 a 64 anos e acima de 65 anos. Então, tem aí o tempo de hora para você dormir. Então, você olha aí qual é o tempo, qual é a sua idade,
para que você possa dormir no tempo adequado. Para que você tenha as horas do seu sono que recomenda aí, tá certo? Em alguns momentos do dia é importante realizarmos atividades que nos dão prazer. Isso é chamado de lazer. Geralmente o lazer é realizado após as tarefas do nosso dia, como estudar ou arrumar o quarto. O lazer ajuda a relaxar e a proporcionar bem-estar para o corpo e para a mente. Ler um livro, assistir a um filme, ouvir música, brincar, dançar, jogar, ficar com a família e passear são algumas atividades que podem ser consideradas de lazer. Agora você vai fazer a atividade que está na página 202. Então, assinale os cuidados que devemos realizar em cada situação. Então, tem antes e após. Antes de comer, você deve fazer o quê? Lavar as mãos, escovar os dentes ou lavar a fruta. Depois que comer, você deve o quê? Escovar os dentes, tomar banho ou lavar os pés. Antes de comer, você deve lavar as mãos, escovar os dentes ou lavar os talheres. Após comer, você deve escovar os dentes, tomar banho ou lavar a carne. No número 2, está pedindo para você circular os objetos que geralmente são utilizados na limpeza do corpo. Então aí tem vários objetos. Qual é que contribui para a nossa higienização do corpo? Aí você vai circular, tá certo? Espero que vocês façam e logo mais às 3 horas da tarde nos encontraremos na nossa sala online para tirada de dúvidas e correções das atividades de hoje, tá bem? Tchau e um forte abraço e espero todos vocês lá.